falando sobre caminho. E nessa época de reflexão e de planejamento para 2019, para o ano que está começando, eu postei essa semana no meu Instagram, no meu Stories, algo assim: mas eu não estou preparado. E eu escrevi embaixo: mas o caminho prepara a gente. No Brasil, essas pessoas não estão aqui, óbvio, né? Mas no Brasil tem muitos analfabetos funcionais, né? Eles não conseguem diferenciar algumas coisas daquilo que está sendo escrito, né? E quando eu escrevi caminho, eu escrevi com letra maiúscula. Eu não estava falando apenas do caminhar em si, mas de alguém. Mas antes eu queria que você abrisse sua Bíblia, sentado como você está. Em Gênesis, no capítulo 12. Gênesis, no capítulo 12. Pai e mãinha moram em Curitiba. São pastores na Igreja Batista da Alameda. Apesar de nós sermos da Bahia e eu ter nascido em Recife. Mas eu sou baiano. E eu faço o que eu quero da minha vida. Ninguém paga minhas contas. Então eu sou baiano, mas nasci em Recife. Eu faço o que eu quiser da minha vida. Finalmente, né? Que vocês ficaram mandando a minha vida tanto tempo. Vamos ler a palavra do Senhor em Gênesis 12, versículo 1. A palavra do Senhor diz assim, um versículo conhecido por muitos. Ora, disse o Senhor a Abrão: sai da sua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. Até aí. Se Deus ia mostrar a terra, como a Bíblia fala, obviamente é porque Ele ia guiar o caminho. Todas as vezes que Deus aponta para uma direção, Ele vai mostrando o caminho. Andar com Deus é sempre deixar Ele mostrar o caminho sem questionar. Imagine se Abrão tivesse entrado num diálogo com Deus e num debate, dizendo: mas eu nem sei onde é. Como que eu vou para um lugar que eu não conheço e que o Senhor ainda vai me mostrar? E por sinal, quem que é o Senhor? Que eu nem te conheço, a gente está se conhecendo agora. Abrão não servia a Deus. Mas Deus falou com Abrão e ele entendeu que aquela voz era a voz de alguém que o guiaria. E no versículo 2 fala assim: e de ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome, sê tu uma bênção. Que diálogo. Você está aqui hoje, mas arruma suas coisas e vai embora. Eu ainda vou te dizer para onde você vai, e através de você eu vou fazer uma grande nação. É por isso que Abraão é o pai da fé e nós somos os seus filhos, porque metade desse diálogo eu já tinha caído fora. Gente, que loucura, sair daqui. Para onde? A gente não consegue ir daqui, ali nas Moreninhas, sem ligar no Waze. Imagina sair de onde Abraão estava para ir para um lugar que ele não sabia. Gente, o mundo mudou, né? A gente não sabe nem nome de rua mais hoje em dia. A única rua que eu sei o nome é Afonso Pena. A rua que eu moro, uma tal de Rua da Divisão, que eu não sei onde é, que todo mundo fala. Parece que essa rua corta a cidade inteira, mano. Rua da Divisão. E todo mundo mora perto da Rua da Divisão. Onde você mora? Perto da Rua da Divisão. Onde que é esse lugar? Só isso que eu sei. E a 14 também, que é aqui, né? O resto. Ai, Jesus. Mas eu estou aprendendo a gravar o nome das ruas. E recentemente mudou algumas coisas aqui, né? Uma rua que estava indo, agora só vem. E é assim, né? Então,
hoje em dia não vale a pena gravar nome de rua. E eu também tenho dificuldade em gravar o nome dos humanos. São vários. E é muito engraçado, porque todo dia que eu vou na rua, eu estou de boa, daqui a pouco, ô pastor! E eu olho para a pessoa, oi! E eu penso, quem é você? E eu sempre falo com o Espírito Santo, tomara que ela não pergunte, essa pessoa não pergunte, lembra de mim? Eu vou dizer, olha, você está me constrangendo aqui no meio desse lugar aqui, sabe, público. Mas eu tenho gravado alguns nomes. Alguns só, não todos. E aí quem vive perto de mim tem que sempre ficar me lembrando. Se eu lembro daquela pessoa, aí tem que mandar uma foto sempre, para poder associar o nome com a pessoa. Mas eu tenho isso desde criança. Desde que eu sou criança. Eu tenho esse problema. Meus pais são testemunha. A gente viveu numa igreja que tinha cerca de 500 pessoas, e era uma mega igreja, né, para os batistas, na década de 90. E Jéssica conhecia o nome de todo mundo. Jéssica era muito futriqueira, assim, sabe, quando ela era criança. Ela ficava, sabe, atrás das pessoas, conhecendo o nome delas. Hoje ela é mais tímida, né? A gente trocou. Eu deixei de ser tímido e ela começou a ser. E tinha uma irmã que dava dinheiro para ela nas visitas. Meus pais iam visitar o pessoal, né? E aí ela ia junto, sempre na expectativa de um dinheirinho. Eu não ia porque eu não sabia o nome das pessoas, então eu ficava em casa. Mas eu tinha esse problema. Nós saímos da igreja sem eu saber o nome das pessoas até hoje. Eu só lembro dos meus amiguinhos, só. Nem da minha professora de EBD eu não lembro o nome dela. Como que era o nome dela? Aquela branquinha. Que eu mordi o nome, que eu mordi. Gessiane? A outra. Que eu mordi o braço uma vez quando estava brigando. Lembra que o pai me deu uma surra depois? Cristiane. Isso mesmo. Foi um dia terrível aquele. Mas eu aprendi a não brigar mais nas EBDs. Nunca mais eu briguei. Quem questiona a Deus sobre o caminho, não tem fé o suficiente nele. Porque fica pedindo um detalhe a cada instante sobre o que vai acontecer. Não entende a soberania de Deus e que todos os destinos já foram criados por Ele. Dizer que se está 100% preparado para um lugar onde você nunca esteve, pode parecer até soberba, né? Eu estou 100% preparado. Nós nunca estamos 100% preparados para nada. Nada. Gente, absolutamente nada. Jesus. É possível que depois dê certo e tudo aconteça, mas dizer que se está 100% preparado para o futuro é se achar demais. É pensar muito sobre si. É não reconhecer que é finito, que é limitado, apesar das qualidades que se tenha. A prova de amanhã eu vou tirar 10. Mal sabe ele a vingança que o professor quer ter consigo mesmo. Amanhã eu vou arrebentar na apresentação do meu trabalho. E aí o pendrive não funciona. Existem percalços no caminho, certo? Falar de caminho, para mim, me faz sempre lembrar de jornada. E nenhuma jornada é para trás. Ninguém faz uma jornada para o passado. Toda jornada é para frente, toda jornada é para o futuro, toda jornada é para o desconhecido. E caminhar faz parte da essência humana. O homem sempre esteve em movimento desde que foi criado. Nenhum povo nunca esteve sempre no mesmo lugar. É só você ver a história. Nenhuma grande nação sempre foi uma grande nação. As grandes nações desaparecem. Outras grandes nações surgem. E tudo isso está alinhado à jornada do ser humano. Roma foi uma grande nação. Hoje não é mais nada. Alexandre o Grande desbravou todo o mundo conhecido por ele na época, mas ele já não existe mais. E tudo aquilo que ele conquistou já não vale mais de nada.
as coisas mudam. Hoje, o maior país, a maior nação que existe, em termos de poder, é os Estados Unidos da América. Um dia, esse país vai passar. E se tornará o Brasil a maior nação do mundo. Comece a falar inglês. Eu estou falando sério. Quando Roma se tornou a maior nação e conquistou todo o império, e não posso errar essas coisas porque meu pai hoje está aqui, ele é professor de história, dentre uma das coisas que ele faz da vida. E eles não falavam latim, que era a língua oficial romana. Eles falavam grego, porque o grego havia se difundido tanto que eles usaram não só a língua, mas como os costumes gregos para difundir a sua própria cultura e invadir. Eles não queriam cultura, eles queriam espaço, eles queriam poder. Então fale inglês, porque alguém tomar lugar para falar outra língua que não seja o inglês vai demorar muito. Não vai ser xinguinguês, não vai ser português. São línguas muito difíceis de falar. E inglês é uma das línguas mais pobres do planeta Terra. É paupérrima, facílima de falar. Então, fala inglês, é muito fácil. É mais fácil falar inglês que português. E tenho dito. Algumas pessoas não sabem para onde estão indo com suas vidas. Não sabem o que fazem com a própria vida. E elas pensam que todo mundo vive assim. Mas Deus sabe para onde a humanidade vai, porque quem guia a humanidade é Deus. É possível que Ele não guie a sua vida, porque você não deu essa liberdade, e você não foi alcançado por isso ainda, mas nada sai do controle das mãos do Deus Todo-Poderoso. E a história e a humanidade estão em suas mãos, e nada nunca sairá do seu controle. Deus, Ele criou todas as coisas. Deus, Ele criou as rochas. Deus, Ele criou os maiores muros já existentes, as montanhas. Deus desenhou todos os vales. E caminhar na vida e se deparar com alguma dessas coisas, de uma forma figurativamente falando, não assusta a Deus, porque Ele criou tudo. Tropeçar significa algo muito importante. Você não está parado. Estar em movimento é importante, mas estar na direção certa é fundamental. Tropeçar não significa pecar. Tropeçar significa fazer uma escolha errada. Tropeçar significa tomar uma decisão no tempo errado, começar um namoro no tempo errado. Tropeçar significa comprar algo no momento de ansiedade, ser precipitado em comprar algo. Isso não significa pecar. Não estou falando de pecados, eu estou falando de erros humanos, de conduta de vida. Tropeço nas emoções, tropeço financeiro, tropeçar nas próprias palavras. Quem nunca? Mas é importante se estar em movimento no caminho que Deus estabeleceu para nós. Eu gosto de um texto que está em João, no capítulo 14, a partir do versículo 1, que diz assim: mesmo vós sabeis para onde vou, e conheceis o caminho. E disse Tomé: Senhor, nós não sabemos para onde vais. Como podemos saber o caminho? Disse-lhe Jesus: eu sou o caminho, e a verdade, e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. E um pouco mais para baixo diz: mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Jesus é o caminho que nos muda. Jesus é o caminho que nos ensina.
Jesus é o caminho que nos trata. Não é a vida em si que faz isso, mas a vida nele. Às vezes, a preparação do caminho está debaixo dos nossos passos e nós nem percebemos. Nós somos uma geração muito imediatista, mas Deus continua sendo Deus, e Deus trabalha no tempo dele. Deus não usa micro-ondas para preparar pessoas, Deus usa processos diferentes. As pessoas que Deus prepara não são preparadas em um semestre, em um ano. Nós vamos passar toda a nossa vida sendo preparados por Deus. Cada etapa da nossa vida vai precisar de uma preparação diferente. É nisso que devemos estar conectados e ligados. É interessante pensar que Jesus é o caminho. E quando você pensa em Jesus, você pensa que Jesus é uma pessoa, e Ele de fato é. E se você vê tudo aquilo que você pensa, que não é o meu caso, você talvez veja Jesus deitado e você caminhando por cima dele. Mas nós não andamos por cima de pessoas. Jesus é o caminho, mas na verdade é Ele quem caminha dentro de nós. Jesus, dentro de nós, vasculha, procura, dentro do coração do homem, cada pedaço que está desajustado, cada caminho que leva para fora de Deus e o traz para o centro da vontade de Deus. É isso que Jesus faz dentro de nós. E enquanto a nossa fé está firmada nele, não há motivo algum para nós temermos o futuro que nos aguarda. E nós falamos isso constantemente, o futuro que nos aguarda. Mas quando nós estamos caminhando em Cristo, é nós quem esperamos o futuro. Porque nós estamos dia após dia sendo preparados por Ele para caminhar uma caminhada que já foi feita por Ele, a caminhada até os céus. Eu, por conhecer Jesus, posso falar isso, eu não tenho medo do futuro. E por isso que, um pouco antes falei que não tenho medo de nada, porque eu conheço o meu Salvador, eu sei em quem eu tenho crido. E eu estou muito certo de que todas as coisas juntas, como fala o apóstolo Paulo em Romanos 8, 28, sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Todas as vezes que eu vejo esse texto e sei que foi Ele quem me chamou, eu lembro do primeiro texto que nós lemos, a chamada de Abrão. Eu não conheço todo o caminho, mas eu sei para onde eu estou indo. E eu conheço quem me guia. Isso para mim é o suficiente. Deve ser para você também. 2019 é um caminho que nós não conhecemos. Nós sabemos muito sobre 2019. Nós sabemos que existem meses, fevereiro, março, abril, maio, semelhante ao do ano passado. Existem dias, segunda, terça, quarta, quinta. Existem horas, minutos, segundos. Mas será tudo diferente. A mesma pessoa vivendo coisas completamente diferentes. Porque 2019, apesar de ter elementos semelhantes ao do ano passado, é um caminho novo. E Cristo já desenhou isso para nós. Eu não tenho medo dos desafios. Eu sempre me lembro daquilo que Jesus fala em João 16, 33. Tenho-vos dito isto, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Não existe vida sem desafio. Se você espera viver uma vida sem desafio, você não quer viver a vida. Você quer ser carregado por alguém. Quando Cristo diz que Ele é o caminho, Ele não diz que alguém nos carregaria pelo caminho, mas que
trilharíamos esse caminho, andaremos por esse caminho, estaremos nos movimentando de onde nós estávamos para onde Ele deseja que nós estejamos. E o melhor lugar para se estar numa caminhada com Cristo é no centro da vontade de Deus. Eu demorei muitos anos para entender isso na minha vida. Eu demorei muito tempo para entender o que é estar no centro da vontade de Deus, qual é a sensação de se estar no centro da vontade de Deus. E hoje eu entendo isso completamente. E eu não sei explicar. Porque o centro da vontade de Deus é um lugar sobrenatural. Mas eu sei que eu tenho paz, eu tenho confiança, eu tenho tranquilidade, eu tenho esperança, e é o melhor lugar para se viver, o centro da vontade de Deus. Mesmo com os desafios, mesmo com as guerras, mesmo com os percalços, a vida em si é um desafio. Para alguns, um desafio de fé. Nós acreditamos que viemos de Deus. Alguns que têm involução mental acreditam que nós evoluímos de uma bactéria. Pobres coitados. Não os julguem. São tolos. E com tolos nós não discutimos. Nós temos paciência. Porque quem convence não é o discurso, é o Espírito Santo. Sempre será assim. Prefiro não debater. Eu sei em quem eu tenho crido. E eu vim do céu e não de uma bactéria. Eu vim da vontade de Deus e não da vontade dos meus pais que estão aqui hoje. Deus me planejou antes deles. Eles foram o caminho que Deus usou para que eu viesse à terra. E assim aconteceu com cada um de nós. Um bebê, quando começa a comer, e eu estava conversando com a Rebeca, a Beatriz, daqui a um mês vai começar a comer já. Ela é um bebê hoje, só mama. Mas daqui a pouco ela vai começar a comer. É um desafio. E todos nós vivemos esse desafio. Alguém lembra quando começou a comer? Você se lembra? João, você se lembra da sua primeira papinha? Alguém se lembra da primeira fruta que comeu? Você se lembra? Não? Não se lembra? Não. Você se lembra que você se melou completamente? O seu cabelo ficou melado. As pessoas ao redor se melaram. Tudo ficou sujo, porque você estava tentando comer uma fruta. Imagina uma criança comendo uma manga, bem madura. É terrível. Eu vejo isso lá em casa. Comendo uma laranja, é simples comer uma laranja. Mas Levi consegue melar tudo. Tem que dar banho depois. É um desafio. Uma criança, quando começa a falar, é um desafio. Porque ele não conhece todas as palavras. E se comunicar, até para muitos adultos, é um desafio, até hoje. Muita gente adulta não consegue se comunicar. Não consegue comunicar o que está no coração. Manda WhatsApp. Tem gente que no WhatsApp é um poeta, mano. Ao vivo é uma mula. Já viu isso? São as pessoas. Eles são assim, os humanos. Quando um jovem decide se casar, é um desafio. Se casar é um desafio. Não é fácil. Em todas as áreas. Mas é muito bom casar. Pior é ficar aí, sem saber o que fazer da vida. Sem saber com quem que você casa. Todo mundo parece uma oportunidade, né? Quando você é solteiro. Tem uns meninos que pensam que até o coleguinha do lado é uma oportunidade, mas não é. Não é isso que Deus quer para você. Deus tem uma moça para você, bem legal. É o que eu falo, e que tem gente que confunde. É melhor a mulher errada do que o homem certo. Não confundam isso. Cuidado, moça, para você não se engasgar. O caminho da vida vai nos trazer desafios. Assim como o caminho da vida vai nos trazer soluções. Mas caminhar em Cristo nos trará vitórias.
você deve definir isso muito bem dentro de você. Porque estar preparado é algo muito subjetivo quando você pensa em estar preparado para a vida. Existe uma frase que muita gente pensa que é um versículo, mas que a pessoa mais indicada para ter falado isso foi Albert Einstein, que diz assim: Deus não escolhe os capacitados, mas capacita os escolhidos. Já teve gente que me perguntou onde isso está na Bíblia. Mas não está na Bíblia. Tá? Isso não é um versículo. Isso foi a frase de alguém. E ele continua dizendo: fazer ou não fazer algo só depende de nossa vontade e perseverança. Apesar disso fazer sentido com o que a palavra de Deus fala, isso não está na palavra de Deus. De fato, Deus, Ele capacita todos aqueles que Ele escolhe. E a capacitação de Deus em relação àqueles que Ele escolhe não é como uma capacitação formal de ir para uma faculdade, fazer uma pós-graduação, que em 4 anos você de repente tem autoridade naquilo. Não. Varia. Não é uma regra. Deus não é uma ciência. Deus é um relacionamento. Quanto mais você tem relacionamento com Deus, mais você tem autoridade. Quanto menos você tem relacionamento com Deus, menos você tem autoridade. Ter autoridade não é fazer mágica, é ser usado em nome dEle. Isso faz parte do caminhar com Deus. Estar preparado deve ser sempre estar pronto para ser preparado. É engraçado isso, né? Estar preparado deve ser sempre estar pronto para ser preparado. A preparação é uma constância em nossa vida. Eu estava vendo uma postagem hoje do David Quillen. Todo mundo conhece David Quillen? Quem não conhece David Quillen? 1, 2, 3, 4. Os adolescentes. Todo mundo que é velho conhece David Quillen. E David Quillen hoje estava casando a sua filha. E ele escreveu assim: nenhum homem está 100% preparado para esse momento. Nenhum pai. Não em relação a entregar a filha a um casamento, mas em relação a conter as suas emoções. Quem que é casado aqui? Levanta a mão assim para eu ver. Casado. Você chorou no seu casamento? Você se emocionou no seu casamento? Deu um frio na barriga? Não, o Guilherme parecendo que tinha apanhado, mano, antes de entrar no casamento. E chorava tanto. Falei, meu Deus, será que esse menino está certo mesmo que ele está fazendo? E a Dai tentando manter a compostura, mas ele, mano, quem não usa maquiagem não está nem aí, né? Vá! Nós queremos um alinhamento perfeito de emoções, de habilidades, de finanças, no humor, na vestimenta, para daí então dar o ponto de partida para uma jornada. Eu não sei se já te informaram, mas a partir do momento que você nasceu, a tua jornada começou. Não tem como voltar atrás. Já era. Começou. O que você precisa fazer é se alinhar à vontade de Deus para que a tua jornada, a tua caminhada, o teu caminho seja maravilhoso. A caminhada nossa, a nossa jornada se inicia sem voz, sem dente, sem cabelo, sem roupa, com fome. É assim que a gente começa. Sem nada. Não temos posse nenhuma. E veja como todos estão. Saudáveis, alguns bonitos. Uns bem mais alimentados que outros. Outros querem se iludir. Mas todo mundo chegou até aqui. E graças a Deus porque você chegou até aqui. Você não chegou aqui com suas pernas, tá? Foi o Senhor quem te trouxe até aqui. E se Deus te trouxe até aqui, Ele tem um propósito na tua vida.
E Deus, Ele é especialista em pegar pessoas que apenas vivem e transformar essas pessoas num grande propósito para o mundo. Essa pessoa é você. Estar preparado em Deus é simples, é só estar conectado a Ele. A preparação em Deus para o que Ele quer nos usar, esse é mais ligado a um relacionamento do que com diplomas. Há pessoas que quando entram na nossa igreja, veem os cursos que existem e pensam, eu vou ser igual o pastor, vou fazer todos os cursos. O relacionamento com Deus você não aprende num curso, você aprende num quarto. Entender sobre o Espírito de Deus, você não aprende estudando teologia, você aprende praticando a palavra de Deus. A teologia, de fato, é para ser um estudo sobre Deus. Mas Deus é tão abrangente, e o estudo teológico é tão profundo, que tem gente que se perde no caminho. Mas aqueles que são guiados pelo Espírito Santo de Deus, usam a teologia como uma boa ferramenta para saber quem Deus é em cada detalhe. E ao invés de se afastar mais de Deus, se aproxima mais, se conecta mais com o Espírito Santo dele. Eu lembro que quando eu fui estudar teologia, eu pensava, eu quero ter uma teologia muito boa e ser um homem muito avivado. Para algumas pessoas eu estava querendo demais, mas para mim é o que tem que ser. E eu entendo que a vida com Deus é isso, porque cada um de nós em algum momento faz teologia. E fazer teologia é buscar a Deus, é ir ao encontro de Deus com as ferramentas que você tem. Mas a principal ferramenta de todas é a palavra do Senhor. Todas as vezes que você lê a palavra, você entende mais sobre quem Deus é. Eu quero que você entenda algo. Deus, Ele não é um gerente de RH. Deus é aquele que dá propósito aos que se dispõem. A maioria de nós quer ser chamado e ouvir uma voz como a minha que estou falando agora, e dizer, fulano, eis que te chamo. Ei, esse negócio de eis que te digo é coisa de homem, não é coisa de Deus. Deus fala ao coração do homem. Tem gente que sai por aí buscando profeta, e a Bíblia tem centenas deles falando para você e você não acredita. Porque é mais fácil você sentar e ouvir alguém falar do que sentar e ler você mesmo aquilo que Deus quer te falar. Nós não podemos ser uma geração micro-ondas que tem tudo em 5 minutos pronto. A caminhada cristã é uma jornada que leva muitos anos. E você precisa entender isso. Eu não quero te enganar em nada, é isso. A jornada cristã é como uma jornada da vida. Vai até o fim da sua vida, até o seu último respirar. Você ainda estará na jornada cristã. Nascer pronto é uma expressão. Sabe quando você vai para alguma coisa e você fala assim, não, nasci pronto. É uma expressão só que nós temos, porque ninguém nasceu pronto para nada. Os percalços na vida são tão comuns como as vitórias. E muitos de nós se acham perdedor pelos percalços, mas na verdade os percalços nos fazem ser vencedores. Se você pegar a história de atletas famosos, vitoriosos, os percalços estão tanto na vida deles quanto as derrotas. Você pega a história de 2 grandes jogadores de futebol hoje que estão em destaque, Cristiano Ronaldo e Messi, e existe essa briga constante de ver quem que é o melhor. Os dois são ótimos. Os dois são ótimos. Eu não tenho 10 anos de idade para ficar discutindo isso, mas cada um deles teve os seus percalços para chegar onde eles estão hoje. Messi tomava as injeções, Cristiano Ronaldo vem de uma família muito humilde, e cada um hoje é vencedor porque venceu as derrotas. Simples. Mas as derrotas existiram e estão no caminho. O apóstolo Joel Pereira, ele fala que a derrota não anula a experiência. E não anula mesmo. Em Deus, nem todo percalço é uma derrota. Fora de Deus, nem toda vitória é uma conquista. É por isso que é preciso se estar no centro da vontade de Deus.
Porque tem gente que pensa que fora de Deus vai se encontrar muita vitória e uma vida facilitada. Mas é, na verdade, dentro de Deus que nós conquistamos tudo aquilo que jamais perderemos. Porque toda conquista em Deus é uma conquista perene. Toda conquista fora de Deus é uma conquista que pode ser perdida a qualquer momento. 2019 é um ano que você vai conquistar muita coisa que você não vai perder. Porque você já conquistou muita coisa na vida que você já não vê mais. E muitos aqui podem ter histórias assim, de coisas que foram conquistadas e que se perdeu na caminhada. Mas é possível que Deus tenha coisas para você em 2019 que você não vai perder jamais. Eu fico triste com divórcios. Divórcio não é algo fácil de se falar, nem algo simples de se lidar. E o meu desejo é que o teu casamento perdure até que Cristo volte. Eu não me alegro no divórcio de ninguém. Eu peguei um Uber esses dias vindo para a igreja e ele queria conversar e eu queria fazer nada. Tem horas que você quer fazer nada, né? É tão bom ficar numa caixa branca, só olhando. E aí, eu não sei como é que ele entrou nesse assunto, ele foi muito rápido, ele falou que estava separado. Eu falei, como o divórcio é algo ruim, não é? Ele é horrível. Principalmente quando a gente não quer se divorciar. E eu falei para ele, olha, o senhor está convidado para vir aqui na nossa igreja e eu espero que Deus restitua tudo aquilo que foi perdido durante esse ano. E ele deu um amém meio sem fé, não sei se isso é possível ser dito, amém sem fé, mas uma semente foi lançada no coração dele. Eu espero que em 2019 os teus relacionamentos sejam restaurados. Não é voltar com o relacionamento que Deus te livrou, tá? Porque Deus te livra de muita coisa. Não é verdade? Deus tira amigos da tua vida que iam te levar para o inferno. Aí, entre você conseguir não levar eles para o céu, porque você não tinha força para isso, e eles conseguirem te levar para o inferno, Deus mandou eles embora. Não para o inferno, embora. Deus não manda pessoas para o inferno. Pessoas mandam pessoas para o inferno. Vão para o inferno. Mal sabendo que muita gente já tem uma vida que é o inferno. E Deus quer usar o teu caminhar para abrir o caminho. Assim como o João fez. Abrir o caminho para que Jesus entre na vida das pessoas. Eu quero ler um texto para você, que está em Gênesis 17, versículo 1 a 6. Sendo, pois, Abrão da idade de 99 anos, 99. Nesse momento, fazia 24 anos que Abrão estava caminhando com Deus. 24 anos. Quem tem 24 anos aí? Levanta a mão. 24 anos. Quem tem mais de 24 anos? Quem tem menos de 24 anos? Tem um monte de gente menos de 24 anos aí, bebês. Oi, bebezinhos. Diz assim: apareceu o Senhor a Abrão e disse-lhe: eu sou o Deus Todo-Poderoso. Abrão já sabia disso, né? Mas nunca é ruim relembrar, né? Eu sou o Deus Todo-Poderoso. Anda em minha presença e ser perfeito. E porei a minha aliança entre mim e te multiplicarei grandissimamente. Então caiu Abrão sobre o seu rosto e falou Deus com ele, dizendo: quanto a mim, eis a minha aliança contigo. Serás o pai de muitas nações. E não se chamará mais o teu nome Abrão, mas Abraão será o teu nome, porque por pai de muitas nações te tenho posto. Presta atenção, quem persevera na caminhada de fé com Deus, tem a sua identidade mudada. A maioria de nós tem medo da mudança. Sabe aquele povo que morou num lugar muito simples, sai daquele lugar e fala que aquele lugar não sai de dentro dele? Eu não tenho complexo de miserável. Eu saí das trevas e não quero viver com aquilo dentro de mim. Eu quero morar numa mansão celestial e não nos porões do inferno. Quando Deus te tirar de um lugar, não fica lambendo o passado, não.
Fica alegre por aquilo que Deus está te dando no hoje, no presente. Deus vai te enriquecer muito. Esquece as amizades do passado, porque a riqueza não é uma questão monetária, é uma questão de alma. Rico não é quem tem dinheiro, rico é quem tem classe. E classe não se compra com dinheiro, classe se aprende. E nós somos filhos do rei, nós temos classe. A nossa caminhada deve estar ligada ao nível de realeza que Deus tem colocado dentro de nós. Quando Deus chama Abrão, 24 anos atrás, nós lemos aqui no capítulo 12, Abrão já era um homem que tinha recursos, mas Deus chama Abrão, muda o nome dele para Abraão, para que ele se torne um dos homens mais ricos que já teve na linhagem de Israel. Abraão era um homem riquíssimo, e Deus ainda enriqueceu ainda mais. Todas as vezes que nos aproximamos de Deus, Deus nos enriquece mais do que quando estávamos longe dele. Em tudo. Em tudo. Eu quero que você entenda algo. Jesus, ele te salva imediatamente, mas a sua identidade só muda com a caminhada. Aconteceu com Pedro a mesma coisa. Pedro andou com Jesus durante 3 anos, e ainda era o mesmo turrão de sempre. Até que Cristo muda a identidade dele. E existe aqui um erro muito grave teologicamente, algumas interpretações, já falei sobre isso. É numa conversa que eles estão tendo. Jesus pergunta: Pedro, quem as pessoas dizem que eu sou? Vocês lembram disso? Lembra dessa conversa? E o que é que Pedro responde? Alguns dizem que tu és um profeta, Elias. E aí Jesus pergunta: mas você, quem você diz que eu sou? E Pedro diz: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E aí Jesus fala: e tu és Pedro. E ele volta a palavra para si: e sobre esta pedra, Cristo, eu edificarei a minha igreja. Alguns pensam que a igreja foi edificada em cima de Pedro. Poxa, Jesus veio do céu, caminhou 33 anos, foi crucificado para dar toda a glória a Pedro, arrancador de orelhas? Não. Isso é um equívoco muito grande que dividiu 2 grandes linhas teológicas no mundo, no cristianismo. Uns acreditam que Pedro foi o primeiro papa, outros acreditam que Jesus Cristo é o Deus soberano. É essa a divisão. Jesus Cristo sempre será o Deus soberano, a pedra na qual a igreja está fundamentada. Alguns querem que o caminho seja como aquela música de Zeca Pagodinho. Lembra dele? Ele está vivo, né? Espero que ele seja encontrado por Jesus Cristo e que o álcool não vença ele. E ele canta: deixa a vida me levar, vida leva eu. Deixa a vida me levar, vida leva eu. Que vida é essa? Aí a gente pode cantar uma música diferente, né? Deixa Cristo me levar, Cristo leva eu. Sou feliz e agradeço por tudo que Deus me deu. Esse seria o melhor encaixe para essa música, né? Ele bateu na trave. Mas na trave não é gol. Então, deixa Cristo te levar. Deixa o Senhor Jesus guiar os teus passos. Deixa Ele ser o teu caminho. Para de querer ser empreendedorzão, eu faço o meu próprio caminho. Para com essa besteira, bicho. Jesus Cristo é o maior empreendedor que existe na Terra. Ele fundou algo há 2000 anos atrás que não acabou até hoje. A igreja dele está viva até hoje. E tem mais agências do reino dele do que de qualquer outra coisa no mundo. E sempre vai ser assim. A Bíblia, que é a palavra dele, todos os anos, desde que Gutenberg fundou a imprensa, sempre é o livro mais vendido. Sempre. Você sabia disso? Quem não sabia disso? Levanta a mão aqui. Eu não sabia. A Bíblia é o livro mais vendido no mundo todos os anos. Todos os anos. É a Bíblia. As pessoas compram mais Bíblia do que qualquer outra coisa.
Porque as pessoas estão sedentas para saber qual é o caminho que eu devo seguir. Em 2019, o caminho a ser seguido é Jesus Cristo. Porque esse é o caminho que nos prepara para viver qualquer coisa que possamos viver na vida. Eu quero encerrar lendo um texto para você que está em Filipenses, no capítulo 3, versículo 13, que diz assim: irmãos, quanto a mim, não julgo que o haja alcançado, mas uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas que atrás ficam, e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Veja que Paulo fala sobre caminho. Ele fala que ele esquece das coisas que ficou para trás, que ficaram para trás, e ele prossegue para o alvo. Prosseguir está ligado a caminhar. Caminhar está estritamente conectado a caminho. Caminho está ligado diretamente a Jesus Cristo. Se você esquecer as coisas que ficaram para trás em 2018, as coisas que não glorificavam a Deus, as coisas que te afastavam de Deus, e você prosseguir para o alvo que é Jesus Cristo, 2019 será o ano mais vitorioso da sua vida. Porque você vai se esquecer do que passou. Você vai se esquecer dos seus relacionamentos tóxicos. Você vai se esquecer das vergonhas que você talvez tenha passado. Você vai se esquecer das possíveis humilhações que você talvez tenha passado. Você vai se esquecer talvez do dinheiro que você perdeu. Você vai se esquecer das pessoas que foram para o Senhor. Você vai prosseguir para o alvo que é Jesus Cristo. Pelo prêmio da soberana vocação, nós fomos vocacionados por Ele para sermos ministros dele aqui na terra. E em Apocalipse fala que nós somos como reis e sacerdotes. Nós governamos e ministramos. 2019 será um ano cheio de percalços. É possível tropeçar. Mas se lembre, você está em movimento, você está indo para frente. Você está avançando no Senhor. Uma outra coisa que não está na Bíblia, que as pessoas pensam que está, que eles dizem: o cair era do homem, mas o levantar é de Deus. Você já ouviu isso? Não está na Bíblia, tá? É uma coisa que alguém inventou. É porque Deus nunca cai, nunca. Mas Ele sempre está disposto a levantar aqueles que estão caídos. E se em 2018 houve alguma queda, hoje Deus vai te levantar. Se em 2018 houve algum arrependimento, Deus vai tirar isso do teu coração. O caminho verdadeiro, honesto, fiel e com o destino certo é Jesus Cristo. Todos os outros caminhos parecerão bons. E se alguém te disse, você acredita que todos os caminhos levam a Deus, é mentira. Porque só existe um caminho, e esse caminho é Jesus Cristo. Eu queria que você se colocasse de pé no teu lugar, eu queria orar contigo. Perdão pelo avanço do tempo, mas eu precisava falar tudo o que falei. Espero que esses minutinhos que avançamos não vá roubar nada de você, mas que te acrescente mais. Não tenha medo do ano que está chegando. Entre em 2019 com o peito estufado, com a cabeça erguida, sabendo que o Senhor é contigo. As tuas dívidas foram pagas na cruz.
Se você tem dívida com alguém, resolva isso. Dívida emocional. Se você tem dívida financeira, pague. Se você gerou alguma dívida que Jesus não gerou, pague, porque Jesus não gera dívida, Jesus gera abono de dívida. 2019 será um ano glorioso, viu? Você pode ser grandemente usado por Deus para levar Jesus Cristo para a tua família. Prepare o caminho de Jesus Cristo na tua casa. Se comporte como Jesus se comportaria. Se comporte de um jeito que Ele se agrada. Eu estou com muita expectativa, viu? 2019 vai ser top. Vai ser maravilhoso. De verdade. Porque nós não vivemos por aquilo que vemos, nós vivemos por aquilo que acreditamos. Nós vivemos por fé e não por vista. Se você não votou no presidente eleito, ore por ele. Se você votou no presidente eleito, ore por ele. Esse é um mandamento bíblico. Não está ligado a partidarismo. Se você precisa de um emprego novo, Deus tem. Se você precisa entrar numa faculdade, Deus tem. Se você precisa de um carro novo, Deus que criou Henry Ford, o cara que inventou o primeiro carro. É engraçado isso, né? A gente fica se preocupando com umas besteiras. No tempo certo, todas as coisas vão ser acrescentadas à sua vida. Fique em paz. Fique tranquilo. Dê graças a Deus por aquilo que você tem. 2019, você vai conquistar tudo aquilo que 2019 tem para você conquistar.